Dois. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estando morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu, assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos estes que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judeia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode dizer amém? Atos, capítulo 2, versos de 1 a 21. Oremos. Deus, esta palavra estará norteando o nosso tempo de escola bíblica dominical. E nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui no último dia do ano. Aprove ao Senhor, pelo nosso calendário, que esse último dia do ano fosse num dia do Senhor. Um dia de culto ao Senhor. Um dia de separação exclusiva ao Senhor. Obrigado pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pelos amigos, amigas, pessoas que nos são queridas de perto e de longe, que estão aqui nesta manhã,
Obrigado por essa temperatura agradável que o Senhor nos dá, pela chuva da noite. Obrigado pela certeza de que, a despeito de tanta agitação que acontece no mundo, incluindo a nossa própria cidade, o Senhor tem guardado. Como diz o hino, o Senhor tem livrado dela os seus servos fiéis. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos separou distintamente deste mundo e nos coloca aqui diante do Senhor para ouvirmos e recebermos da Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Muito bom dia, queridão, queridona. Que privilégio, como terminei de orar, de estarmos aqui, não é? Quantos amados e amadas gostariam de estar aqui? Já parou para pensar? Não é de gente que talvez esteja num leito de hospital e fazendo promessas a Deus, não é? Senhor, se eu sair daqui, eu vou estar. Ou pessoas que estão encarceradas e que o Senhor os libertou já nas grades, não, já para trás das grades. Como já disse alguém, existem pessoas livres atrás das grades e presas do lado de fora, né? Anda aí depois das 10 horas da noite, entre 10 e 6 horas da manhã, você vai ver muita gente presa, escravizada. Então, por graça de Deus, estamos aqui. E eu posso ousadamente dizer que só estamos aqui por conta do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo. Hoje não é a última lição nossa neste livraço que marcou. Uma irmãzinha, não está aqui não, falou, pastor, esse ano eu li 2 livros, é pouco, né? Falei, um ano ler 2 livros é pouco, né? Mas ela falou o seguinte, não sei se, mas um deles foi Santificação Profunda. Eu quase que falei, então valeu, né? Esse livro aqui, você já deve ter lido, se não, coloque aí o desafio, depois das aulas que você recebeu, de fazer a leitura. Nós estamos hoje concluindo o último capítulo, é o capítulo de número 9, que o autor chama de Sobrenaturalizado, que é sobre a doutrina do Espírito Santo. Este livro fala sobre a vida cristã como sendo algo muito mais relacionado à profundidade do que ao cumprimento. Nós tendemos a medir a vida cristã de uma maneira muito performática, não é? Então a gente olha para uma pessoa que de repente, esses dias eu estava ouvindo alguém falando o seguinte, eu nem sei mais quantas pessoas eu já ganhei para Jesus. Quer dizer, Jesus já fez ele esquecer para ele não se gloriar, não é? Para ele não se gloriar. Então é bom que ele não saiba mesmo. Até mesmo porque não é nada nosso, né? Nada nosso. Verdade ou não, Regina, não sei se entra nessas lendas reformadas, mas diz que Spurgeon um dia estava testando a acústica do templo e ele ficou dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alô, som. E tinha alguém que trabalhava nas redondezas, ouviu, parou, pensou e foi convertido. Não é? Tem várias histórias desses homens de Deus que é só para demonstrar que a palavra de Deus tem poder, tem alcance. A gente ouve histórias e testemunhos e precisamos realmente confiar, porque o ímpio é que não acredita em nada. Não é? Tem gente que fala, pastor, eu sou muito crédulo. Então você é crente, porque crédulo e crente são palavras semelhantes. Você não pode ser crédulo em tudo, pode ser ingênuo, mas crente. Diz que um homem estava embriagado, caído na sarjeta, alguém chegou e colocou um folheto do lado dele. Ele, quando recobrou
os sentidos, viu? Mulher que teme a Deus e crê em Jesus é um homem ou uma mulher que tem de suplicar pelo Espírito Santo dia após dia. Historiadores do Spurgeon dizem que ele subia as escadarias do seu púlpito dizendo: eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. E quando perguntavam para ele qual era o segredo do seu ministério, pregando semana após semana para milhares de pessoas, ele dizia: eu tenho uma igreja que ora por mim. Eu não sei como é que está a sua vida com Deus nesse último dia do ano. É tempo de você parar para pensar. Mas nós precisamos desejar, almejar mais do Espírito Santo. Precisamos pedir mais do poder dele sobre as nossas vidas. Do poder dele para a nossa igreja, para a nossa comunidade, para a nossa cidade. Precisamos pedir para sermos cheios do Espírito. Parafraseando D.L. Moody, que dizia: Senhor, me encha do Espírito. Mas não se esqueça de que eu tenho um vazamento, então me encha mais, todo dia. Todo dia nós estamos precisando nos encher. Porque a cada dia, amados, nós vamos ser provados e amadas a sermos renovados à imagem do Filho, à imagem de Jesus. Tem gente que não gosta do livro do Charles Sheldon, Em Seus Passos que Faria Jesus. Acha que é uma proposta muito mais imitativa do que formativa. Acolho as críticas, mas uma vida cheia do Espírito Santo procura realmente ser igual a Jesus. E se o ponto que você entende dessa temática do livro, Em Seus Passos que Faria Jesus, for para você se aproximar mais dele, tem valido a pena você pensar nisso. O que é que Jesus falaria? O que Jesus faria? O que ele pensaria a respeito dessa situação? Os críticos falam que isso é muito especulativo. Mas o espiritual discerne bem tudo. Vou usar uma frase pronta aqui, bem popular. Quando você sabe, você sabe. Quando é Deus falando, você sabe. Alguém chegou e disse assim: tal coisa, tal situação que eu estou vivendo, ela é errada. Mas antes de você falar que é errada, Deus já tem falado comigo que é. Eu já estou incomodado com isso. Quem é espiritual discerne bem tudo. Ah, pastor, então eu vou ficar refém desse meu sentimento, dessa minha observação, que pode ser carnal? Pode. Hoje ninguém faz mais isso. Não sei se o Elinho, que é tão clássico, aquele radinho que você mexe no dial assim, ó, pega a frequência rapidinha. E às vezes você está ali, pega a frequência outra, mistura. Às vezes quando você vai ouvir a voz de Deus no seu radinho, hein, Ronaldo? Ronaldo também é meio dinossauro nesse sentido. Vai ter outras influências. Vai entrar a frequência da cultura. Vai entrar a frequência da sua educação familiar. Se existe uma coisa que a gente leva para a vida, os casados aqui sabem disso, não precisa levantar a mão e dizer é comigo não, mas olha, cada um leva para o casamento todo o seu histórico da família. São influências. E aí a voz de Deus, ela está lá, vamos imaginar assim,
97,5. Mas o ponto 4 dá para ouvir um pouco, mas tem que ser certinho. Hoje tudo é digital, mas no tempo analógico, você tinha que fazer ali na base da mão mesmo. Podia tocar direitinho, porque... Então, eu não sei se você vai receber bem, mas ouvir a voz de Deus é analógico ainda. Não é digital, não. Se fosse, Mateus, apertar um botão, o que Deus quer para mim? Não, não é. Não é. É analógico. Você tem que ouvir, você tem que perceber, você tem que buscar. Exatamente, dá para ouvir duas rádios, dois estilos de música completamente diferentes. Falei, endoidou. Você tem que buscar a frequência. É analógico, gente. Tem que buscar. Ontem a gente foi tirar uma foto depois do curso lá no Pastor Léo, lá em Mangaratiba, e o pessoal mexeu muito com ele, porque o Léo é todo digital, né? O celular dele é ligado ao relógio, então a gente está postado para foto, e o celular está longe assim, todo mundo, mas quem que vai apertar nada? Ele só não... Aí um outro para mexer com o Léo falou o seguinte, o Léo está digital, o meu está analógico, mas o ponteiro de segundo nem anda mais. É o analógico. Você precisa almejar do Espírito, suplicar que Ele venha em poder, ser cheio do Espírito. Porque se você buscar o Espírito Santo, não será Ele que vai receber a glória. Porque o prazer do Espírito Santo, olha, se liga aí nesse mistério, hein? É comunicar glória ao Filho Jesus. Você não vai encontrar em nenhum lugar nas Escrituras que o Espírito Santo recebe glória. Ele comunica a glória ao Filho. O ministério do Espírito Santo, alguém já disse, uma linguagem assim bem popular, é o ministério de holofote. O holofote ilumina um foco. Não ilumina, não, o foco dele não é o que está no entorno, é um ponto. O Espírito Santo, ele glorifica ao Filho. Ele recebe glória. Então, quando você começa a depender do Espírito, a invocá-lo, suplicando para que ele opere na sua vida com poder, não sei se você vai fazer isso nesse novo ano, mas deveria. Poder, sinais e prodígios, pelo menos você pode. Se você achava, não sei se eu posso pedir poder, sinais e prodígios, mas é claro que pode, vai. Está tudo franqueado a nós. Queridão, queridona, quem disse que o Espírito Santo está aposentado ou está em recesso? Não tem recesso de Natal, de final de ano. Ele pode te dar poder, sinais e prodígios. Você vai sair daqui dizendo poder, sinais e prodígios. Poder, sinais e prodígios. Pode dar. Busque. De tal modo, agora, busque para que Cristo seja glorificado. E o Filho, quando recebe a glória, que ele confere ao Pai. Por isso que João 17:1 diz, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Então, queridão e queridona, eu sei que é uma aula que tem os seus pontos de destaque, que se eu entrasse numa ruela dessa de destaque, daria quase que um seminário inteiro, mas o que eu quero comunicar a você é de que o Espírito Santo que desceu no Pentecostes, naquela festa, a ponto de haver aquela movimentação, e antes que você pense outra coisa, o fenômeno de línguas aqui nesse texto são idiomas, tá? São dialetos, porque eram pessoas de vários lugares que estavam ali e que de repente começaram a glorificar a Deus e de maneira incrível,
cada um ouvia falar como se todos falassem a sua própria língua. O que aconteceu em Atos 2 foi a reversão de Gênesis 11. Em Gênesis 11, houve a mistura das línguas, a confusão das línguas. Cada um falava e ninguém se entendia. Então um pedia tijolo, o outro dava água. Um pedia tinta, o outro mandava cimento. Não havia acordo. Se não há acordo e cada um está falando uma língua distinta, se não há acordo, há confusão. E confusão em hebraico é Babel. Daí Torre de Babel, que é o princípio de uma cidade chamada Babilônia. Estão comigo? Em Atos 2, houve a mesma variedade de línguas. Todos, versículo 4, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Só que, ao invés de confusão, houve celebração. Porque houve entendimento, houve adoração. Só pode haver adoração quando há entendimento. Estão comigo? Jesus, em João capítulo 4, diz para a mulher samaritana, importa que o meu Pai seja adorado. Meu Pai é Espírito, importa que Ele seja adorado em Espírito e em verdade. Essa ideia de em verdade, dá a ideia de clareza. Clareza tem a ver com entendimento. Então, em Atos 2, houve entendimento. O que o Espírito Santo faz no meio de uma igreja? Ele mostra entendimento. Mesmo num contexto de movimento, de agitação, de festa. Por isso que os ímpios olham e falam, estão bêbados. E Pedro levanta a palavra, se levanta para dar a palavra e diz, não estão bêbados. O argumento que Pedro usou aqui no versículo 15 não vale para os nossos dias, né? Porque ele fala assim, já são apenas 9 horas da manhã, então não podem estar bêbados. Se Pedro estivesse hoje em dia, ele obviamente não falaria nesse horário aqui, não é? Tem gente que fica bêbado 24 horas praticamente. Mas o ponto obviamente não é esse. O ponto é que Pedro fala, não, eles não estão bêbados. Eles estão cheios do Espírito Santo. E aí ele vai e cita o texto de Joel, capítulo 2, versos 28 a 32. Que o Espírito Santo sendo derramado faz com que as pessoas profetizem, tenham visões, os velhos sonham. Não quero mandar nenhuma indireta para aqueles acima dos 60 anos, mas você pode sonhar ainda. Os velhos sonharão. Não é? Um espírito democrático, porque até sobre os servos e as servas. Então não são só os senhores, são os servos também. E o espírito que vai se derramar no sentido de preparar o mundo para o dia do Senhor. Com prodígios, eu não falei de prodígios? Em cima no céu, sinais embaixo na terra, o sol se transformando em trevas, lua em sangue, tudo isso preparando o mundo para a vinda do Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo para vivermos uma vida moral. Como é que seria isso? A resposta é que não precisamos realmente do Espírito para vivermos uma vida moral. Mas precisamos realmente do Espírito para termos uma vida sobrenatural.
Em outras palavras, não precisamos do Espírito para sermos diferentes no aspecto exterior. Precisamos do Espírito para sermos diferentes no interior. Gente, para termos uma vida moral, não é preciso o Espírito Santo. Uma boa educação faz isso. Existem outros fatores, uma boa formação cultural faz isso. A mudança exterior pode ser por vários motivos. Por isso que Jesus, certa feita, disse de maneira muito clara: não é o que entra que contamina o homem, mas o que sai. Porque nós somos, amados, muito impressionáveis pela aparência. Mas Jesus está interessado na nossa essência. Em João capítulo 4, no texto, que eu quero que você abra a sua Bíblia para olharmos alguns pontos. Você conhece. Jesus tem um encontro aqui, que no versículo 3 já deixa claro que foi um encontro marcado pela providência divina. Qual sinal nós temos no versículo 3, no versículo 4, para ser preciso? João 4:4. Que esse encontro foi um encontro marcado pela providência divina. Quem se arrisca aí? É só ler o verso, não pode ler alguém. Era necessário. Coloca uma coisa na sua cabeça. Era necessário. Ninguém saindo da Galileia, indo para a Judéia ou vice-versa, passava pela Samaria, em sendo judeu. Não passava. Samaria hoje está na Cisjordânia, né? A região hoje chama-se Cisjordânia. Também ali com os palestinos. Eles davam a volta. Passavam ao largo. Mas Jesus diz, o João registra aqui, era necessário. Eu não quero me delongar nessa aplicação, mas permita-se viajar agora e ver aquele momento que o Senhor lhe alcançou sobrenaturalmente, naquela casa, naquela oração, naquela viagem, naquele culto, naquele ponto de ônibus, enfim, qualquer lugar, qualquer situação que você foi alcançado, era necessário. Eu sei que alguns fizeram esse exercício agora e ficaram tristes, porque, de repente, o que ocasionou foi um luto, né? Uma tristeza, uma depressão, a perda de um ente querido, a perda de um casamento, de um filho, enfim. E eu sei que eu posso estar soando até mesmo insensível. Mas não me tenho como insensível. Porque eu creio que o Senhor está dizendo a você, era necessário. Era necessário. Era necessário que Jesus passasse por Samaria, chegasse a uma cidade pequena, uma aldeia chamada Sicar. Era necessário que Jesus chegue ali, se assenta no poço de Jacó, por volta de meio-dia. Era necessário. Não poderia ser às 9? Não. Era necessário ao meio-dia. 10? Não. 11? Não. 11h30? Não. Meio-dia. Era necessário. Era necessário que, gente, por mais absurdo que seja, houvesse uma mulher sozinha indo buscar água ao meio-dia. Que é um outro elemento da cultura palestina também, da cultura de Israel no tempo bíblico. As mulheres andavam em grupo. Vai lá em Gênesis, por exemplo, você tem a Raquel
e a Rebeca andavam sempre em grupos de mulheres e haviam pastores junto delas. Sobretudo Rebeca, que conduzia também o rebanho do seu pai. As mulheres não andam sozinhas na Palestina. Não andam sozinhas. E não se busca água ao meio-dia, gente. Porque meio-dia está na hora de fazer o almoço. Fazer o almoço, no almoço já tem que estar pronto. O sol está a pino. Ninguém vai para a rua meio-dia para fazer um serviço. Se vai mais cedo. Ou mais cedo, bem cedo, ou mais tarde. Mas ela estava ao meio-dia, sozinha. Porque ninguém queria estar com ela. Ninguém gostava de andar com ela. Ninguém queria se identificar com a causa dela. Mas para Jesus, era necessário. Toda a dor daquela mulher era necessária. Repito, gente, só para ficar claro aqui para vocês. Não significa que aquela dor, aquela provação, aquela rejeição, tudo aquilo era do agrado de Deus. Deus não tem prazer, gente, na sua dor. Deus não tem alegria no teu sofrimento. Mas Ele pode ser alegrado e glorificado em meio ao seu sofrimento. Parece um trocadilho de palavras só. Ele não se alegra pelo seu sofrimento, mas Ele pode ser alegrado por você no seu sofrimento. Porque é uma opção que você tem. Eu vou glorificar a Deus no meu sofrimento, entendendo que é necessário, ou eu vou ficar choramingando pelos cantos, igual aquela hiena do desenho animado, ó vida, ó azar. Só para não me delongar, mas 1 Pedro, esse é necessário, fica até mais claro também. 1 Pedro 1, 6. Pelo menos a NAA coloca essa expressão bem clara. E sei que outras versões também vão caminhar nesse propósito. Leia alguém, 1 Pedro 1, 6. Se necessário. Jaqueline, o que fazer? Vai brigar com Deus se for necessário passar? Eu ouso dizer que até Jesus, em relação a Deus, entendeu isso. Onde, pastor? No Getsemane. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu sei que eu não vou soar irreverente se eu falar com vocês que Jesus poderia ter dito em outras palavras: Senhor, se for necessário. Porque quem que vai entender, queridão e queridona, aquilo que é necessário? Quem é que pode arbitrar, ser o senhor do seu destino, para dizer, tal coisa é necessária, mas tal coisa não? Quando eu me dou bem, Deus é soberano. Quando eu me dou mal, Ele não é tão soberano assim. Se é necessário, Deus é espírito. Ele disse isso nesse contexto a esta mulher. Deus é espírito. Meu Pai procura a tais que o adorem. Mas a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Versículo 23 de João 4. E o Pai procura. É isso que o Pai procura para seus adoradores. O Frank Ferreira
falando sobre o credo dos apóstolos, nessa frase, creio no Espírito Santo, ele entende que os tradutores grafaram essa menção no versículo 24, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito. A maioria dos tradutores grafaram com E minúsculo. Acho que todas as versões aqui, chequem na sua Bíblia, esse segundo termo, Espírito, está em minúsculo. A NAA fez isso, eu não sei outras versões aí, mas acredito que sim. Franklin Ferreira sugere que essa seja uma referência ao Espírito Santo. Então, tanto o primeiro Espírito, Deus é Espírito, quanto a segunda, seus adoradores o adorem em Espírito, segundo ele, deve ser entendido como Espírito da verdade, o Espírito Santo. Em outras palavras, o que o Franklin sugere, e que realmente a gente pode parar para pensar, é que Jesus está dizendo que o nosso culto tem de ser em verdade, no sentido de acordo com a verdade revelada, santifica-os na verdade. João 17. A tua palavra é a verdade. Você tem que cultuar de acordo com a palavra de Deus. Vá lá e veja a mensagem minha em Malaquias na quinta-feira. De acordo com a verdade de Deus. E, se a dedução do Franklin está correta, é o Espírito que opera no nosso culto pessoal, para que ele seja aceito por Deus como um culto verdadeiro, como um espetáculo digno para o Senhor da glória. Adorar a Deus em espírito, com E maiúsculo, significa na dimensão espiritual, na direção do Espírito, usando uma palavra que meu pai usa muito, né? Sob a égide do Espírito, a condução do Espírito. Esse é o culto espiritual. O culto que oferece, que transforma o nosso domingo comum em um dia do céu na terra. Uau! O Frank estava animado quando escreveu isso daqui, né? O Espírito Santo faz com que o nosso domingo seja um dia do céu na terra. Então, fica... Aí tem gente falando, deixa eu só fechar esse parênteses aqui, mas pastor, eu acho que não, tem que ser espírito pequeno também, porque é o nosso espírito, corpo, alma e espírito. Então, é a minha espiritualidade que é conectada com Deus. Está valendo também, mas você precisa concordar que Paulo vai dizer aos romanos que o Espírito, com E maiúsculo, testifica com o nosso Espírito, com E minúsculo, que somos o quê? Filhos de Deus. Então, na verdade, Newton, dá na mesma. Um culto sem o Espírito Santo, se a gente fala, pastor, é possível que uma igreja, que um movimento, que a gente julgue ser de Deus, não tenha o Espírito Santo? Pensa comigo. Pode. Eu vi um documentário há algum tempo atrás dessas seitas, os Estados Unidos chamam de cultos. Deve ter uma expressão em inglês que o meu assessor para assuntos da língua inglesa não está aqui. O cara é especialista em cultos, mas ele estuda cultos. Nos Estados Unidos tem muito disso. No Brasil também tem, mas nos Estados Unidos, por conta da liberdade da primeira emenda, né, da Constituição, deles, a liberdade nos Estados Unidos é uma coisa que é tanto para o bem quanto para o mal. Tá? Então,
é muito comum aparecerem seitas que, por exemplo, tiram a pessoa da vida delas, montam aquelas comunidades. E vez por outra tem escândalos nesse sentido. E apareceu vários casos. Uma que, por exemplo, o líder se auto-intitulou Jesus, que mantinha as pessoas ali escravas, que tinham filhos com todas as mulheres. E aí, acho que foi o Waco. Depois você vê na internet, não é isso? E, conclusão, atearam fogo quando a polícia cercou. Morreram dezenas de pessoas. Isso, a massa é bem atual. 50 dias mesmo foi o cerco. 50 dias. Morreram crianças, mulheres, homens e tal. Teve um outro movimento, o famoso Jim Jones, que levou um grupo de pessoas, mais de centenas de pessoas, para a Guiana. Essa que o Maduro quer invadir. E ali nas selvas da Guiana, formaram uma comunidade. Diz que o pessoal estava dormindo, Mateus, e de repente, se acendesse a luz do salão de reuniões, todos precisavam ir para lá, porque era a luz da revelação. Não é? Teve um deputado americano que foi lá junto com a sua comitiva, o cara foi assassinado, porque alguns tentaram fugir com eles. Aí você fala, mas pastor, só está radicalizando. Mas eu estou falando, o Espírito Santo está nesses cultos? Fica óbvio para a gente dizer que não. Então, amados e amadas, não significa que porque se está usando o nome de Deus, o nome de Jesus, o Espírito Santo está. Existem outros casos menos agressivos no Brasil, mas se você olha assim, você fala, meu Deus do céu, não é possível, né? Ontem eu e o pastor Léo estava conversando sobre um cidadão, que eu não vou contar os destaques, mas ele falou, pois é, pastor, e o senhor não caiu nessa, né? Falei, rapaz, olha os sinais que estava dando. Isso. Ele falou, foi bom para aprender. Ele aprendeu da pior maneira possível. Mas tem que aprender. Existem sinais que a gente tem ao longo da experiência, a gente fala o seguinte, fulano de tal não é de Deus, cara. Mas tem pastor, na melhor das intenções, acredita muito. Acredita muito. Nós precisamos do Espírito Santo para nos alegrar e obedecer a Deus. Esse é o único tipo de obediência verdadeira. Visto que a alegria em Deus é em si mesmo um dos mandamentos de Deus. Deus manda nos alegrarmos. É um outro princípio também que eu não vou entrar em detalhes, mas é verdade. A alegria não é uma opção para o cristão. Ah, pastor, eu não sei se eu me alegro. Paulo diz, alegrem-se. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez os digo, alegrem-se. Alegria. C.S. Lewis vai dizer acerca de 3 tipos de homens. Vamos teorizar um pouco aqui. O primeiro tipo de homem é formado por aqueles que vivem puramente para si mesmos e por todos os que servem a seus próprios cuidados egoístas. Conhece gente assim? Não precisa levantar a mão, não. Gente que só vive para si. Gente que tem 3 prioridades na vida, Job. Primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Não é? Gente que só vive para si. O segundo tipo de pessoa são aqueles que se constituem, ou melhor, são daqueles que reconhecem que existe algum código fora de si mesmos, que deve seguir. Ou é a consciência, ou os 10 mandamentos, ou o que seus pais lhe ensinaram, né? Eu converso com muitas pessoas, você também fala assim, o meu pai me ensinou isso. O cara tem uma educação familiar formidável. Ou qualquer outra coisa. Eles pagam fielmente seus impostos, mas esperam que sobre algo para gastarem consigo. São pessoas corretas moralmente. São pessoas moralistas,
de uma moral ilibada. É aquilo que popularmente se chama de fulano de tal é gente boa. Paga direitinho, cumpre os seus compromissos, é bem casado, honra a mulher, não tem qualquer vício, não é? É alguém correto. Mas, ao passo que ele tem essa vida correta, paga os seus impostos, cumpre os seus compromissos, ele entende que por conta disso, ele tem o direito de desfrutar a vida. E que a vida, para eles, é um direito adquirido. Uma boa parte da humanidade é assim. É que a gente, quando olha os noticiários, ontem estava vendo retrospectiva, e aí eu falo, João, vamos assistir retrospectiva. Ele falou assim, não, pai, só tem coisa ruim. Não é? Acaba só tendo a maioria ruim mesmo, né? Mas a gente foca muito nas pessoas ruins. Mas esse segundo tipo de pessoa, você trabalhou com gente assim já. Gente correta, gente boa. Mas que só tem um padrão de moral, de ética, de honra. Se você perguntar, você crê em quê? Não, eu acredito que Deus existe, mas que nos colocou nessa vida para a gente fazer o bem. E aí eu tenho um tio de sangue que sempre diz assim, como diz a Bíblia, fazer o bem sem olhar a quem? Não tem na Bíblia isso daí não. É bom, mas não tem não. Fazer o bem sem olhar a quem? É bom, mas não tem na Bíblia, né? São pessoas assim. Você conhece gente assim. Mas o terceiro tipo de homem, C.S. Lewis diz, é formado por aqueles que podem dizer como o apóstolo Paulo. Para eles o viver é Cristo. Essas pessoas se libertaram do cansativo negócio de conciliar as reivindicações rivais do ego e de Deus, pelo simples expediente de rejeitarem completamente as reivindicações do ego. A velha vontade egoísta foi mudada, recondicionada e transformada em uma coisa nova. A vontade de Cristo, em vez de limitar a vontade dessas pessoas, torna-se a delas. É muito rebuscado, está muito conteúdo, mas simplesmente diz assim, olha, eu não vou mais guiar a minha vida. Eu não vou fazer como o cantor popular, deixa a vida me levar. Eu vou agora deixar Cristo me levar. A minha vida é dele, as minhas causas são dele, a minha esposa, a minha família são dele, meus bens são dele, a minha própria vida é dele, e como Lutero eu vou dizer, se tenho de perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á seu reino. Eu vou viver assim. Tudo é Cristo, tudo é de Cristo. O ponto é que só conseguimos ir da pessoa 2 para a pessoa 3 por meio do Espírito Santo. Crescer como um discípulo de Cristo não é acrescentar Cristo à nossa vida, é render-se a Ele como a nossa vida. Ele não é uma prioridade, uma nova prioridade que compete com outras, como reputação, finanças ou satisfação sexual. A música que o João Batista já cantou aqui com o pessoal, se ele não for o primeiro, ele tem que ser tudo, o primeiro, a prioridade. Cristo não é um aplicativo, um programa que você adiciona ao seu sistema operacional. Ele é o sistema operacional. Ou ele dirige a sua vida por inteira, ou não vai adiantar. Conhece aquela história do prego do diabo? O diabo chegou para uma pessoa e falou o seguinte, se você fizer um pacto comigo, você vai ser um cara rico. Vai ganhar uma mansão, uma coisa, um iate, um cruzeiro com o Alexandre Pires cantando, uma coisa linda. Mas só que é o seguinte, na sua mansão, eu só quero ter o direito de colocar um prego.
O cara falou, poxa, se eu vou ter um iate, se eu vou ter uma mansão, se eu vou ter o cruzeiro com o Alexandre Pires e com o Neymar, se eu vou ter isso tudo, então eu estou bem. E Satanás só quer um prego? Ganhou tudo. No dia seguinte, o diabo chegou lá, colocou uma carniça pendurada no prego. E deu aquele bafafá, ele queria já botar o diabo na justiça, já queria fazer aquela briga toda. Ele falou, não, mas o prego é meu. Então, o que a história mostra é o seguinte, se o diabo tiver uma coisinha só, por menor que seja, de direito sobre a sua vida, me permita ir com a aplicação até o fim. Vai feder. Não tem como. O Espírito Santo está pedindo que acatemos a queda livre da redição total de nossas vidas ao seu propósito. É por isso que o Espírito Santo habita em nós. Ele está em nós para nos capacitar a fazer o que seria totalmente impossível se dependêssemos de recursos carnais. Chegarmos à deliciosa e terrificante liberdade de sermos resolutamente leais a Jesus. Se o Espírito Santo não estiver em nós, nós não conseguiremos. Sem o Espírito Santo, amados, o culto não agrada a Deus. Pode ter música de qualidade. Por exemplo, eu soube logo depois de um grande sucesso de um CD, na época dos CDs, né, que o Ministério de Louvor de uma igreja, nem vou entrar em detalhes para você não saber qual é e vai ficar procurando, se você for curioso, como a Jéssica. Logo depois que o sucesso explodiu, veio notícias de que a orquestra que participou do CD, pessoas ali entraram na justiça por direitos trabalhistas. Tudo aquilo que você viu no DVD ou ao vivo, você que foi ao show desse grupo, não era nada de igreja. Não era nada de espiritual. Essa, em inglês, eu domino. Era business. Negócios. Por isso que os Estados Unidos tem um ditado que diz assim, né? Siga o dinheiro, né? Você vai conseguir alcançar a raiz de algumas questões que estão na justiça, é só seguir o dinheiro. Ah, queridos, só o Espírito Santo faz com que o nosso culto seja aceito a Deus. Faz com que a nossa vida seja aceita por Deus. Talvez isso lhe pareça impossível, e essa percepção, porém, é boa. De fato, fazer isso é impossível. Você acertou. Você nunca chegará lá se primeiro não tentar viver para Cristo por sua própria força e descobrir quão temeroso, cauteloso, espiritualmente incapaz você é. Parece que Deus quer que você fracasse primeiro. E eu vou tirar o parece e vou dizer é mesmo. Deus quer que você fracasse. Para lhe mostrar que você não vai conseguir sozinho mesmo. E não consegue. E é nesse momento, preste atenção, quando você desiste de si mesmo e abandona todo esforço próprio, que o seu coração é mais fértil para o poder sobrenaturalizador do Espírito Santo. Embora o Espírito habite todo crente, nós sufocamos facilmente sua obra poderosa. O que diz Efésios 4:30? O que diz? E um outro, abra em 1 Tessalonicenses 4:19, 5:19.
1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais. Ou não apaguem o Espírito. Então o Espírito pode ser entristecido e o Espírito pode ser sufocado, apagado. Gente, o Espírito não entra onde tranquilamente agimos com base em nossa autodependência. O Espírito Santo e o ego não combinam. Quando um está no domínio, o outro bate em retirada. Não tem como. Se é o Espírito que domina, o seu ego sai fora. Porque Paulo diz, já estou crucificado com Cristo e vivo, mas, por quê? Porque o ego tem que estar morto. Agora, se o ego está no governo da sua vida, o Espírito está apagado. Isso se você é convertido. Se você não é, obviamente, você não vai ter o Espírito, né? E aí a gente começa a falar de pessoas que, preste atenção, os aflitos, os vazios, os pedintes, os que não nutrem esperança em si mesmos, os cansados de pagar a Deus o imposto da obediência e de tentar viver com o que sobra, o coração deles é irresistível ao humilde Espírito Santo. Deus quer nos humilhar. A aflição é uma bênção. A aprovação é necessária. O Espírito Santo quer nos levar ao limite de nós mesmos. Por isso nós devemos direcionar o nosso foco. Como exatamente o Espírito Santo impele a mudança interior nos cristãos? A principal resposta que o Novo Testamento dá é o seguinte: o Espírito nos muda ao tornar Cristo maravilhoso para nós. A terceira pessoa da Trindade faz sua obra ao focalizar a atenção na segunda pessoa da Trindade. Isto é, o Espírito Santo torna Cristo mais elevado a nós. Alguns segmentos da igreja se concentram no Espírito Santo. Sentindo corretamente a negligência para com o Espírito Santo em certas alas da igreja, eles tornam o Espírito o ponto central e predominante. Olhe para mim, por favor. As igrejas de linha pentecostal, neopentecostal, tendem, essa ala da igreja, a superenfatizar o Espírito Santo. São igrejas, eu não estou fazendo juízo de valor, tá ok? Que, se você for contar quantas vezes se fala de Jesus e quantas vezes se fala de Espírito Santo, Jesus perde de goleada. Não é porque elas não creem em Jesus, mas é porque a tradição, a história, a busca é pelo Espírito Santo. Estão comigo, gente? Estou sendo bem o mais respeitoso possível. Existem pessoas que estão ali nesse movimento, ou nessa tradição, que são frustradas por não, por exemplo, falar em línguas. Você deve conhecer pessoas assim, que muitas vezes nem alçam cargos na hierarquia da igreja, porque já tentaram, mas a coisa não rolou, não aconteceu. Uma criança. Há crianças, e eu soube essa semana,
conversando com alguém de um senhor que também lida com essa coisa, de se considerar de segunda classe até. Há uma ênfase, há uma denominação até neopentecostal crescente que o símbolo não é uma cruz, mas é uma pomba. Não preciso nem falar qual denominação que é. Então, é uma ênfase no Espírito Santo. Outros setores da igreja enfatizam Cristo. Mas deixa o Espírito Santo como um assunto quase que um tabu. Eu conheço, aí é mais da nossa ala tradicional, né? Que a gente conversa e fala assim, poxa, mas é o Espírito Santo. Calma, esse negócio vai dividir a igreja. Não, o Espírito Santo não divide a igreja, rapaz. Divide a igreja é carnalidade. O Espírito Santo, ele fala assim, mas foi o Espírito Santo, foi o Espírito Santo que dividiu os batistas nos anos 60. Não foi não, foi carnalidade. Por isso que hoje tem Batista Nacional, Batista Brasileira. A origem, eu não estou dizendo que hoje eles são carnais, e nem nós, mas o motivo foi carnal. Carnal. Ainda mais que quem vai conhecer a história, vai estudar a história, sabe que foi poder a origem de tudo. Um dia eu perguntei para alguém, mas por que não se une novamente? Já que já pediram perdão mutuamente e tal. Aí falaram assim, mas tem o patrimônio, né? Quem vai ceder o quê? Então é poder. Hoje eles têm uma estrutura de poder, nós temos uma estrutura de poder e não se unem. Então, na verdade, amados, o verdadeiro cristianismo entende que diminuir a segunda ou a terceira pessoa não é para diminuir nem Jesus nem o Espírito. Até mesmo porque diminuindo um vai diminuir o outro. O Espírito fixa nosso olhar em Cristo. Ambos operam em conjunto. O Espírito e Cristo crescem ou diminuem juntos. Permita-me mostrar isso brevemente. Por exemplo, abra sua Bíblia em João 14. Esse texto eu li na aula passada. De João 14 a 16, Jesus diz, eu vou, mas eu vou enviar o meu Espírito. Alguém leia o versículo 16, João 14, 16. Pode ler o 17, irmã Lúcia. Preste atenção aqui. Eu pedirei ao Pai e Ele vai dar outro Consolador. É isso? Outro aqui, a palavrinha no original é da mesma espécie ou natureza. É um outro igual. É um outro igual. Esse Espírito, alguém leia João 15, 16. Amém? Esse versículo é bom, mas o propósito da lição é o 26. Eu que foi errado aqui, mas leia o 26 também, mas deixa o que é bom. 26, pode ler.
Quando vier o Consolador, o Espírito Santo, que eu vou enviar da parte do Pai, por isso que o Espírito procede tanto do Pai quanto do Filho. Esse Espírito da verdade vai dar testemunho de quem? De Jesus. Capítulo 16, versículo 13. O Espírito vai anunciar o que há de vir. O que vai acontecer com o mundo? Como será 2024? O Espírito vai mostrar. Por isso que a igreja, amados, ela precisa entender de que o impulso do Espírito, o impulso encorajador do Espírito, não é um poder rude, desprovido de face, né? É um poder oculto. O Espírito inflama a nossa contemplação de Jesus Cristo. O Espírito nos faz ver melhor a Jesus. Não é? Se Jesus é a expressão máxima do Pai, não é? E aquela frase que eu citei domingo passado não foi de C.S. Lewis, né? Se você pudesse crescer, Deus, quem você seria? Eu seria como Jesus, é de Rubem Alves, né? Então quero dar crédito aí ao autor brasileiro. Se o Jesus ela é a expressão exata do Deus que é Pai, olhou para Jesus, você olha para o pleno Deus. Quem é Deus? Deus é expressamente, Jesus é expressamente a imagem de Deus. Cabe ao Espírito, então, inflamar o nosso coração para que fiquemos, eu vou usar esse termo, tem gente que acha que é piegas, mas vamos lá. O Espírito inflama o nosso coração para ficarmos apaixonados cada vez mais por Jesus. Ele inflama o nosso coração. Mais do que o amor que você tem aos seus pais, ao seu cônjuge, ao seu filho, o Espírito Santo nos faz tornar apaixonados, admirados. Por isso que o Espírito Santo, o que diz 1 Coríntios 2:12? Coríntios 2:12. Como é que você conhece aquilo que foi dado por Deus? Através do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Você não tem o Espírito deste mundo. Quem tem o Espírito deste mundo é o Putin. Quem tem o Espírito deste mundo são os homens naturais, seus vizinhos, seus parentes, que não conhecem a Deus. Eles só veem o mundo pelo Espírito do mundo. Mas nós vemos o mundo pelo Espírito de Deus. E nós conhecemos o que Deus nos deu gratuitamente. O Espírito abre os nossos olhos para que vejamos aquilo com que fomos agraciados em Cristo. O que diz 2 Coríntios 3:18?
2 Coríntios 3,18. Nós somos transformados de glória em glória, de acordo com a imagem de quem? De Jesus. Como pelo Senhor, que é o Espírito. Porque, versículo 17 diz, este Senhor é o Espírito. Então nós somos transformados na imagem do Senhor, que é o Espírito. Que nos transforma a imagem do próprio Cristo, porque o Espírito eficazmente nos leva a contemplar Cristo de uma maneira que transforma. Gente, a educação informa. O pecado deforma. Só Jesus transforma. E o Espírito lhe transforma a imagem de Jesus. Seja tão radicalmente guiado pelo Espírito que você se torna radicalmente centrado em Cristo. Cristo é o Espírito. O Filho se encarnou, o Espírito que habita. A dádiva em dobro. Não se concentre demais no próprio Espírito. Concentre-se em Cristo, pedindo ao Espírito que torne Cristo formoso. O Espírito é a causa eficaz de seu crescimento. Mas Cristo é o objeto que você deve contemplar em seu crescimento. Não sei se você entendeu isso. O Espírito conduz para Cristo. Então, por mais que você não deve rejeitar um em detrimento do outro, o seu alvo não é o Espírito, mas aquele a quem o Espírito revela, que é o próprio Cristo. Né? Então, nós, os cristãos, somos chamados cristãos por conta de Jesus, o Cristo. O Espírito é coadjuvante. Deus, estou no limite da heresia, mas é coadjuvante nobre, mas é um coadjuvante. Ele não é menor do que Cristo. Não estou defendendo que a Trindade tenha um maior do que o outro. Mas o ministério dele é, de fato, passar a bola para Jesus fazer o gol. Sempre. Não vou citar jogadores de futebol, porque isso vai causar carnalidade no meio da igreja. Mas pensa ali, antigamente, no tempo do Henrique, se chamava de ponta de lança, né? Que era o camisa 10, ou meia direita, que era o camisa 8. Hoje, os nomes mudaram tudo, né? Existe time que joga por aí, que já foi até campeão esse ano, que não tem nem meio de campo, né? Joga de uma maneira totalmente diferente. Não vou falar o nome nem sobre tortura, mas é uma bagunça. Tática. Dá certo, às vezes, ou não. Mas pensa naquele que fica o jogo inteiro passando a bola, colocando o centroavante na cara do gol. O ministério do Espírito Santo é coadjuvante nesse sentido. Ele não é coadjuvante no sentido de natureza, poder, mas sim de propósito na economia da Trindade. E daí então, caminhando para o fim, quando a gente vive em harmonia com a pessoa do Espírito Santo, por isso peça ao Pai que o encha do Espírito. Olhe para Cristo no poder do Espírito. Abra-se no Espírito. Consagre-se aos belos caminhos do Espírito em sua vida. Diga, Pai, me encha do que eu estou vazio e me esvazie do que eu estou cheio. Me ajuda, Senhor. Reconheça e creia nas profundezas do seu coração que sem o poder capacitador do Espírito, o seu ministério, os seus esforços, a evangelização e a tentativa de matar o pecado serão inúteis. Você não vai conseguir matar o pecado se não for através do Espírito Santo. E ao fazer isso, você será um pequeno retrato do próprio céu. Ainda que sem dúvida continue a ter inúmeros erros, amados.
Porque você vai continuar vivendo sob a influência deste mundo. Vai ser difícil sintonizar o rádio às vezes. Esse rádio antigo, gente, tinha aquela antena quando chovia. Aí era muito mais difícil. Aí que ficava... Então você é um rádio desses, antigo, analógico, de pilha, Motorola. Vai continuar tendo pontos fracos, recaídas. Mas aqui e ali, a princípio por breves impulsos, mas gradualmente, por longas extensões do seu dia, você aprenderá a agir como os próprios recursos sublimes de Deus. Por isso, olhe para Cristo, faça como McCheyne nos oriente. Para cada vez que você olhar para dentro de si, olhe 10 vezes para Cristo. É o segredo de crescer em Cristo. Fixe sua contemplação nele, permaneça nele a cada instante. Fortaleça-se em seu amor, não confie no seu amor. O seu amor não é confiável. O seu amor é hesitante. Hoje você está amando. Eu amo. Os casados aqui sabem disso. Mas tem dia que eu esmago. Se eu pudesse. O amor e o desamor. Fixe, fortaleça-se no amor de Cristo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Não é um conceito. Se é uma pessoa, você pode se relacionar com ele. Torne-se pessoalmente familiarizado com ele de forma cada vez mais profunda, à medida que os anos passam. Você pode perfeitamente, dentre tantas canções, você pode orar junto com uma canção que diz: Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que eu estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Abaixa sua cabeça, queridão e queridona. E nessa última EBD do ano de 2023, nesse dia que você acordou, se levantou, agradeceu por estar vivo, se arrumou. Muitos de nós aqui vimos junto com a nossa família, trancamos a porta de casa e estamos aqui dizendo: Espírito Santo, estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que eu estou sentindo. O meu coração está ferido,
mas o meu clamor está subindo. Deus, louvado seja o teu nome. Exaltado seja o teu Espírito entre nós, que revela Cristo, que nos torna mais apaixonados por Jesus. Obrigado por essa lição preciosa. Obrigado por essa dádiva dos céus. Obrigado porque o Senhor se importa com cada detalhe da nossa vida. Obrigado porque o Senhor não desiste nunca. Está sempre conosco. Toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti, Jesus. Continue com o Teu povo. Orienta-nos em nossa caminhada, para que permaneçamos firmes em Tua presença. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Só duas informações. Hoje, 21h30, tá ok? 21h30, você chega, já vai começar a sentir aí a nossa atmosfera de culto ao Senhor. Você vai falar, amor? Então, são 2, são 3. Você vai falar assim? O segundo é o devocional. Que se você não encomendou o seu, essa semana uma irmã ficou no meu pé. Pastor, eu quero, já estou vendendo, então vamos lá. E para você que é igual São Tomé, o Linalvo talvez seja, você quer ver como é, primeiro, antes de comprar, eu trouxe o meu já aberto, para você não abrir o plástico, para você ver que é uma devocional legal, bonita, e você vai dar 30 conto e vai levar para sua casa com certeza, tá ok? A previsão de chegada é logo depois do dia 8. Dia 8? Já é a outra já. Fala, meu amor.